Olá pessoal, então sejam bem-vindos a mais uma aulinha de correção da prova do Enem, questão 160 da prova cinza. Vamos resolver aqui uma questão interdisciplinar. Nós temos questões interdisciplinar, que é aquelas questões que misturam duas ou mais disciplinas, né, no contexto da questão, ou a questão intradisciplinar, que mistura dois conteúdos, né, de matemática, por exemplo, na mesma questão. Então aqui a gente está misturando a química com a matemática. A gente está falando de concentrações aqui, que a gente vê isso lá na química, né? Eu adoro esse tipo de questão porque eu também tenho formação em química, então isso me ajuda muito na hora de raciocinar e é mais fácil para quem tem esse contexto, né? O Enem para mim é uma prova muito fácil, muito tranquila, porque esse tipo de situação aparece muito. A gente tem que estar muito bem diversificado na hora de fazer a questão, tem que ter um conhecimento mais geral, né? Então vamos lá. Essa questãozinha tranquila aqui, gente, vamos pegar aqui o nosso apontador aqui. Diz o seguinte: o álcool é um depressor do sistema nervoso central e age diretamente em diversos órgãos. A concentração de álcool no sangue pode ser entendida como a razão entre a quantidade Q de álcool ingerido medida em grama e o volume de sangue em litros presente no organismo do indivíduo. Em geral, considera-se que esse volume corresponde ao valor numérico dado por 8% da massa corporal M desse indivíduo medido em quilograma. De acordo com a Associação Médica Americana, uma concentração alcoólica superior a 0,4 gramas por litro de sangue é capaz de trazer prejuízos à saúde. A expressão relacionando Q e M, que apresenta concentração alcoólica prejudicial à saúde do indivíduo é. Bom, vejam que aqui nós temos uma ideia do cálculo da concentração, e a concentração na química, né, gente, ela é calculada por massa por volume. A gente também tem lá uma dica que eu dou para vocês também, né, gente, que a concentração muitas vezes é confundido com densidade, só que a densidade é a massa total, tu pega a massa do soluto, mas a massa solvente. Aqui não, aqui é a massa só do soluto. Mas a gente está falando aqui do sangue, né? Então o nosso sangue aqui, ó, ele diz que a concentração de álcool no sangue, tá? A concentração de álcool no sangue. Então o álcool seria o quê? O álcool seria o nosso soluto e o sangue seria o nosso solvente, tá? Então ele pode ser relacionado com, então a massa aqui, ó, do soluto é a massa de álcool. O volume V aqui seria o volume de sangue, tá? Então nós vamos continuar aqui a ideia, ó. Então a concentração do álcool no sangue pode ser entendida como uma razão. Razão na matemática é divisão entre a quantidade Q de álcool ingerido, né, que é a massa de álcool medida em grama, e o volume de sangue em litros. Então a gente poderia substituir isso aqui, ó, gente, pela razão, né? Então a concentração é a massa, que a gente já sabe que a massa é Q, está representada por Q. Então eu vou substituir ali, ó, o M eu vou substituir por Q e o V é o nosso volume de sangue, tá, no total. Mas ele afirma aqui que, em geral, considera-se que esse volume corresponde a um valor numérico dado por 8% da massa corporal. Então a gente sabe que o volume, olha só, gente, ó, qual é o volume que a gente precisa calcular aqui? O volume corresponde ao valor numérico de 8% da massa M do indivíduo. Então, vejam só, o volume corresponde a 8% da massa M. Então, 8% é o quê? É 8 por 100. E 8 por 100 é 0,08. Então, a gente já tem o valor de V que nós vamos substituir aqui na concentração, na formazinha da concentração. Vou pegar isso aqui, substituir por V, e eu tenho a nossa concentração de álcool no sangue. Aí ele vem com essa ideia aqui, que o álcool é prejudicial à saúde e tal, e que a gente diz aqui que, de acordo com a Associação Médica Americana, essa concentração alcoólica, né, superior a 0,4 grama por litro é capaz de trazer prejuízo. Ou seja, esse valor de C aqui, se for maior que 0,4, ele dá problema, tá? Então a gente já sabe o quê? Que essa concentração tem que ser menor que 0,4 para não dar problema. Mas olha o que ele pede. A expressão que representa a concentração alcoólica prejudicial. Prejudicial é quando ela é maior do que 0,4. Então a gente sabe que a concentração é isso aqui, né? Q de 0,008M maior que 0,4. Então a gente vai analisar isso aqui, né, gente? E nós vamos chegar na alternativa Q, que é Q por 0,08M, tem que ser o quê? Maior que 0,4. Questãozinha tranquila, uma questão de interpretação. Nós vamos ficando por aqui. Grande abraço e até a próxima questão 161.